Oi, meu nome é Gabriela Cristina e juntamente com os meus colegas de laboratório, Rian Cabral e Taliana Souza, iremos resolver a questão teórica. A questão diz o seguinte: assinale com V de verdadeiro ou F de falso as definições dadas abaixo sobre as leis da estequiometria. A primeira definição fala que, de acordo com a lei de Proust, a quantidade de átomos de determinado elemento químico deve ser a mesma nos reagentes e nos produtos. Essa definição ela está correta, ela é verdadeira, já que em uma reação química não se cria átomos e nem se destrói átomos. Sendo assim, a quantidade de átomos sempre será igual, sempre será a mesma nos reagentes e nos produtos. A lei das proporções constantes é a lei da natureza ou da conservação de massa. E essa informação está errada, é falsa. Porque a lei de proporções constantes é conhecida também como lei de Proust. Já a lei de proporções constantes é a lei de Lavoisier. E as duas basicamente falam sobre a mesma coisa, que é que antes ou depois das reações, os reagentes e os produtos possuem a mesma massa. Elas explicam isso de formas diferentes, mas não são a mesma lei. Se uma reação química for realizada num sistema fechado, então a soma das massas dos reagentes será sempre diferente da soma das massas dos produtos. Essa afirmação ela está falsa, ela é incorreta, porque de acordo com Lavoisier, a soma das massas dos reagentes será sempre igual à soma das massas dos produtos. Ele também defende que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Numa reação química, quando combinamos a mesma massa de um elemento com massas diferentes de outro elemento, resulta na formação de substâncias distintas. Essa afirmação ela está correta. Ela está correta de acordo com a lei das proporções múltiplas de Dalton. Por exemplo, nós temos o gás nitrogênio e o gás oxigênio. Se a gente tem o N2O2, teremos uma massa de 60 gramas. Se mantém a quantidade do gás nitrogênio e aumenta a quantidade de oxigênio, passando a ter o N2O3, a massa desse composto será de 76 gramas e formará o trióxido de nitrogênio. Se aumentarmos mais ainda, se mudar a massa do oxigênio para a quantidade de 5 oxigênio, teremos o N2O5, formará outra substância, formará o pentóxido de nitrogênio e a massa deste composto será de 108 gramas. Olá, me chamo Emanuel Victor Rosemiro do Nascimento e junto com o Christian eu fiquei responsável pela questão com cálculos e nós escolhemos a combustão do propano para realizar essa equação. Equação química da combustão do propano. Ela é definida como C3H8 mais O2 reagindo com CO2 mais H2O. Com esses dados, responda as seguintes questões. Letra A. A equação está balanceada? Se não, balanceia. Nós verificamos que ela não está balanceada. Então, a forma de balancear ficaria C3H8 mais 5O2 reagindo com 3CO2 mais 4H2O. E a questão B. Qual seria a massa molar em gramas por mol dos compostos? Para achar a massa molar, nós precisaríamos encontrar o número de mols de cada elemento, de cada composto, né? Então ficaria a massa molar do C3H8 seria 12 do carbono, vezes 3, que ele já é na forma balanceada, mais 8, que seria a quantidade de hidrogênio, vezes 1, dando um total de 44 gramas por mol.
O oxigênio, nós temos 5 átomos, né? Ficaria 16, 5 vezes 16, que é o número do oxigênio, vezes 2, dando um total de 160 gramas por mol do oxigênio. E o 3CO2, né? Como ele está 3 números de mol, né? 3 números de mol, ficaria 12 do carbono mais 16 do oxigênio vezes 2, dando um total de 132 gramas por mol. E por último, o 4H2O. 4, número de mols, que estaria multiplicando o hidrogênio, que é 1, tinha duas moléculas de oxigênio, mais 16 de oxigênio. 2 de hidrogênio, aliás, e 1 de oxigênio, dando um total de 72 gramas por mol. Então a letra C pergunta, né? Quantos mols de C3H8 há em 5 gramas? E a questão é bem simples. Nós temos que realizar ela basicamente por regra de 3. Então, como sabemos, né, de acordo com a massa molar do C3H8, que é 44 gramas por mol, isso quer dizer que 1 mol de C3H8 tem 44 gramas, ou seja, N mols de C3H8 tem 5 gramas. Fazendo os lados cruzados, nós temos que N é 5 dividido por 44, ou seja, N é igual a 0,11 mol de C3H8. Já na questão D, pergunta quantos átomos de carbono há em 0,55 mols de CO2. E também é uma questão bem simples que é resolvida por regra de 3. Certo? Ou seja, 1 mol de carbono, né, usando o número de Avogadro, é 6,02 vezes 10 a 23. E 0,55 mol é, né, interrogação. Fazendo, né, a multiplicação cruzada, isso quer dizer que 0,55 mol, né, vai ser igual a 3,31 vezes 10 a 23 mols de carbono. Então, era basicamente isso, essas questões, e espero que tenham gostado.